Olá, eu sou a Renata Flores e estou muito contente de ter a sua audiência aqui no videocast Legado e Futuro, a série da Votorantim sobre sustentabilidade. E olha, esse lugar lindo que a gente escolheu para conversar se chama Legado das Águas. Fica em Miracatu, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Eu tô dentro da maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil. São 31 mil hectares de mata nativa e, para você ter uma ideia, isso é mais ou menos 10 vezes o tamanho da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, ou então 200 vezes o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Essa é uma reserva de propriedade da Votorantim e é administrada pela Reservas Votorantim. E logo mais você vai entender melhor o que é o Legado das Águas e também todas as atividades que são desenvolvidas aqui. Mas já te adianto que tem tudo a ver a gente estar nesse espaço hoje, porque o assunto da nossa conversa é a importância do impacto social e ambiental dentro dos negócios e é um tema que vem sendo amplamente discutido, nós sabemos disso, mas no caso da Votorantim, essa história é antiga. Faz parte do DNA da empresa, que já conta com mais de 100 anos de existência. E quando eu falo de DNA, é porque desde sempre a Votorantim pensa em longo prazo. A sustentabilidade dos negócios faz parte da estratégia da companhia, tendo no portfólio empresas que geram os melhores resultados financeiros, ao mesmo tempo que trazem impactos positivos para a sociedade e também para o meio ambiente. Então, pessoal, falar de sustentabilidade é falar de longevidade. Isso envolve pensar tanto nas finanças, quanto nas pessoas e no planeta. Nesse primeiro episódio, eu tenho comigo 3 convidados que vão ajudar a entender essas 3 dimensões. O primeiro deles é o Mauro Neto, ele é diretor executivo da Votorantim, empresa de investimentos que conta com um portfólio em diversos setores: materiais de construção, energia renovável, gestão imobiliária. Mauro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. Um prazer poder bater esse papo com vocês sobre sustentabilidade, negócios, legado, futuro. E nada mais especial que fazer diretamente do Legado das Águas, que é um lugar com um simbolismo importante para a Votorantim, para as empresas do nosso portfólio. Muito obrigado. Isso, já já a gente conversa mais. Também está aqui com a gente a Fernanda Ferraz. Fernanda, você é diretora do Instituto Votorantim, que funciona como um centro de inteligência para questões sociais. Seja muito bem-vinda. Prazer, Renata. É muito bom estar aqui nesse bate-papo para a gente falar de investimento socioambiental e de impacto. Boa, já já a gente conversa mais. E por fim, mas não menos importante, temos aqui o Davi Canassa, que é diretor da Reservas Votorantim. A Reservas é o braço da companhia que desenvolve as iniciativas da economia verde e que vão desde gestão de territórios, passando por restauração ecológica, até a geração de créditos de carbono. Davi, seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. É um prazer recebê-los aqui no Legado das Águas, onde nós vamos mostrar um pouco do que representa essa gestão ambiental, social e como esse exemplo que nós criamos aqui se reflete nos negócios da Votorantim. E você vai contar aquelas histórias que você estava me contando nos bastidores sobre quanto tempo demora para a gente construir uma floresta. Nossa, já fica um spoiler aí para vocês. Pois é. Pessoal, feitas as apresentações, vamos então ao nosso papo. Mauro, gostaria de começar com você, pensando para que a gente entenda como é que funciona essa engrenagem, né? O Instituto, a Reservas, a Votorantim, como é que elas atuam e também como é que a sustentabilidade está presente de maneira central no core business de cada um. Bom, Renata, vou tentar resumir uma história de mais de 100 anos em alguns minutos. Mas a Votorantim, como você bem disse, faz negócios, empreende no Brasil e fora do Brasil há mais de 100 anos. E responsabilidade social e responsabilidade ambiental sempre estiveram juntas, com a coragem, com a vontade de fazer negócios, porque a gente acredita que só há uma forma de fazer negócios, é a forma certa. E a forma certa tem que estar atenta à responsabilidade social, responsabilidade ambiental, o impacto das nossas atividades na comunidade, o impacto das nossas atividades no meio empresarial. E é assim que a gente acredita que consegue construir valor no longuíssimo prazo. A história do Legado das Águas, tudo que a gente está vendo aqui em volta, essa floresta maravilhosa, essa biodiversidade, começou a ser construída na década de 50, com uma visão muito clara
da Votorantim, da família acionista, da importância de manter floresta, equilíbrio ecossistêmico para disponibilidade de água e garantir, assim, fonte de energia renovável naquele momento para as indústrias e para o futuro da Votorantim e dos seus negócios. E o mais interessante é que dessa visão de longo prazo da Votorantim, de proteger a disponibilidade da água, os recursos hídricos, nascem dois negócios da Votorantim. Nasce a Auren, uma empresa de energia, que vocês vão ter oportunidade de conversar com os representantes da Auren, e a Reservas Votorantim, que nasce em 2012. A Reservas Votorantim, o Davi depois vai comentar um pouco melhor, mas ela é responsável hoje não só por gerir o legado das águas, mas mais de 130 mil hectares. A Reservas Votorantim nasce com a nossa convicção de que é possível gerar valor na floresta em pé, é possível gerar valor na natureza, na biodiversidade, bioprospecção, uso múltiplo da terra. E ela nasce em 2012 e hoje completa mais de 10 anos de atuação em diversos biomas brasileiros e é fruto de muito orgulho da Votorantim. Então, tentando resumir, Renata, a Votorantim hoje tem no seu portfólio 12 empresas e 2 plataformas empresariais de geração de impacto. Geração de impacto ambiental, a Reservas Votorantim, e geração de impacto social, o Instituto Votorantim. Mauro, foi excelente essa sua retrospectiva histórica para a gente entender que esse pensamento da sustentabilidade, então, começa lá na década de 1950, o que é tão vigente hoje para nós, já estava ali realmente no DNA da empresa. E aí, Fernanda, eu pego esse gancho porque o Instituto Votorantim, então, apoia as empresas do portfólio para que elas tenham, então, um desenvolvimento de base sustentável, é isso? Como o Mauro disse, né, a gente está falando de valor compartilhado. Então, o Instituto Votorantim, ele trabalha desenvolvendo metodologias, programas, processos que visam fortalecer o tecido social dos municípios onde a Votorantim está presente, né? Fortalecer as instituições, né? A gestão pública onde as empresas do grupo estão presentes. Então, a gente trabalha com modelos voltados para a educação, pensando em cidades sustentáveis, como pano de fundo de tudo isso, né, em modelagens sustentáveis que são aplicadas pelas empresas do Grupo Votorantim. A nossa grande missão é que não tem investimento social e não tem negócio que prospere sem essas coisas estarem misturadas, sem elas estarem atuando de maneira conjunta e coordenada. Que ótimo, e nós vamos adentrar então esses assuntos que eu quero ouvir alguns exemplos. Davi, a gente sabe que o tema ambiental está cada vez mais inserido nos negócios, mas eu quero entender como é que a Reservas Votorantim atua hoje para contribuir ativamente para o impacto ambiental positivo das empresas do portfólio e também da Votorantim. E aproveitando, já te faço 2 perguntas em uma, você pode explicar para a gente o que isso tem a ver com o legado das águas? Quero conhecer mais e o nosso público também, esse lugar estonteante que a gente está aqui, escolheu para começar a nossa série de podcasts. Legal, Renata. O bacana dessa jornada é que, como o Mauro colocou, desde 1950 o território já estava aqui, estava super bem conservado, mas nós não sabíamos o que tínhamos aqui dentro, né? Em 2012, então, começou uma série de trabalhos internos para entender essa floresta maravilhosa na Mata Atlântica que nós temos, né? E nós descobrimos um verdadeiro tesouro aqui dentro. O que nós trouxemos como prática dentro da modelagem que foi criada aqui é como criar um negócio com base na floresta em pé, que gerasse impacto social positivo e inclusão. Então, a construção do legado das águas se consolidou num modelo que nós chamamos de múltiplos da terra, que significa o seguinte: olhar para um território conservado, identificar todos os potenciais desse território de geração de receitas e que a população e os municípios possam participar desse negócio conjuntamente, elevando o impacto positivo. E aí, ao longo dessa jornada de mais de 10 anos, o que nós conseguimos foi criar diversos negócios, diversas oportunidades que contrataram mão de obra local, que elevaram o padrão dos municípios, que criaram possibilidade de sinergia com os estados, aumentaram o conhecimento científico de todo esse território e geraram receita. Mais do que isso, como você até fez a primeira provocação, hoje a Reservas Votorantim, além de
cuidar de negócios de conservação, nós estamos produzindo florestas. Então nós também temos uma vertente do nosso negócio, a restauração ecológica, e hoje nós já operamos em diversos biomas e estados brasileiros. Mas aí a provocação você vai explicar, porque, afinal de contas, a gente consegue medir, né, quanto tempo a gente produz uma nova floresta e os seus biomas? Claro, e é importante colocar dentro do contexto Brasil. O Brasil tem um compromisso internacional de restaurar 12 milhões de hectares, né? Um compromisso que se liga, de novo, quando pensamos no modelo empresarial brasileiro, a grande maioria das fábricas, das empresas estão no campo, né? Estão em territórios onde tem florestas. E dentro dessa meta brasileira de 12 milhões de hectares, como fazer isso de uma maneira coerente, que seja inclusiva e que gere negócios? Então, para isso, nós desenvolvemos toda uma cadeia de restauração ecológica. Para produzir uma floresta do zero, primeiro precisa ter uma diversidade genética enorme, é o que você está vendo aqui na prática no nosso Centro de Biodiversidade da Mata Atlântica. Aqui no Legado das Águas nós temos mais de 180 espécies diferentes só de árvores. Se formos contar as outras plantas que estão incluídas numa floresta, trepadeiras, capins nativos, bromélias, aí vai para mais de 500 plantas diferentes. Então, produzir uma floresta, primeiro, envolve uma grande diversidade. Implica técnicas muito específicas, porque cada território é único, tem que ser analisado e o plantio tem que ser feito de maneira técnica e engenheirada. Não é simplesmente espalhar sementes. Para uma floresta começar a mostrar os primeiros sinais que ela se regenerou de maneira adequada, demora 20 anos. E ficar plenamente adequada, 40 anos. Você falou de orgulho, né? Eu vou usar essa palavra. E aí eu faço uma pergunta para vocês três, começando com o Mauro. Quais são os avanços que vocês se orgulham de ter alcançado nesses últimos anos, tanto em relação aos negócios quanto em termos socioambientais? Bom, Renata, começando por negócios, acho que nos últimos 10 anos, a Votorantim consolidou sua estratégia de diversificação. E aí eu digo diversificação setorial. Então hoje no nosso portfólio de 12 empresas, a gente tem infraestrutura, farma, suco, real estate, energia, a terceira maior geradora de energia renovável do país. Do ponto de vista geográfico, a Votorantim hoje está presente em diversos países, diversos mercados desenvolvidos. Então a Votorantim tem uma presença importante nos Estados Unidos, Canadá, Espanha. E do ponto de vista de composição acionária, a Votorantim tem diversos parceiros estratégicos. A Votorantim hoje é muito associativa, então parceiros locais, parceiros globais e composições diferentes, JV, co-controle, 10% de uma empresa, diferente da Votorantim que sempre controlava todos os negócios. E acho que essa consolidação dessa estratégia de diversificação se reflete nos números. Em 2024, a Votorantim alcançou 52 bilhões de receita, 12 bilhões de EBITDA. A Votorantim segue permanentemente capitalizada e com prontidão para fazer investimentos olhando para o longo prazo. Nós somos hoje a única empresa privada investment grade por 3 agências de rating globais. Isso reflete a nossa disciplina em alocação de capital, isso reflete a nossa disciplina financeira e uma estratégia clara de negócios. Pois é, o Mauro, Fernanda, então coloca um orgulho aí que leva ao Instituto Votorantim e a gente quer ouvir os exemplos, as histórias que você tem para contar na educação, na saúde, enfim, nos pilares que você detalhou antes. Eu acho que o principal motivo de orgulho é que a gente constrói soluções sociais pensando sempre no impacto e a associação desse impacto nas estratégias de negócio. Um outro aspecto que nos orgulha muito também é o poder de convocatória que o Instituto tem. A gente tem parceria com bancos públicos, a gente tem parceria com empresas de outros grupos empresariais, formamos coalizões, e tudo isso se dá graças à consistência e atuação com integridade do Grupo Votorantim.
Pegando o gancho aqui da grande temática desse ano, né, a questão do clima, a gente tem muito orgulho de dizer que, junto com a CBA, uma empresa do grupo, nós desenvolvemos em 2023 o Índice de Vulnerabilidade Climática Municipal. O que é esse índice? Ele é a possibilidade dos gestores municipais entender qual é a vulnerabilidade daquele município em relação aos riscos climáticos. Sim. Qual que é o grande diferenciador dessa metodologia? Ela inclui a variável social. A gente tem outras metodologias presentes no mundo que tratam dessa questão, mas elas estão muito relacionadas à questão ambiental. Aqui a gente olha para o indivíduo, né? A gente olha para o morador daquele município, qual é a intempérie que ele vai sofrer. Por exemplo, uma criança vai ficar sem aula? Será que a gente tem que olhar para essa questão e esse prefeito precisa, de repente, pensar em estratégias de alojamento diferentes? Todas essas reflexões o índice proporciona. E aí, Davi? Você já trouxe muitos motivos de orgulho para a gente na sua resposta anterior, mas queria que você, então, tivesse essa oportunidade também de colocar, enfim, mais alguma coisa que valha. Veja, aqui no Legado das Águas, que nós começamos a montar esse modelo do Múltiplos da Terra, uma das teses que nós colocamos é que nós precisamos conhecer onde estamos. Então, por 3 anos, lá de 2012, no início, nós ficamos trabalhando só entendendo as questões sociais do território e as questões da vegetação nativa. Então teve muito pesquisador parceiro aqui no início, e isso continua até hoje, né? A pesquisa científica faz parte dessa construção. E uma parte bacana dessa pesquisa, além da flora, né, que virou nosso negócio, né, a fauna aqui é maravilhosa. Então nós descobrimos assim, coisas interessantíssimas. Por exemplo, aqui no Legado das Águas, nós descobrimos que tem um animalzinho chamado cachorro-vinagre. Vocês provavelmente nunca ouviram falar do cachorro-vinagre. Essa é uma espécie criticamente ameaçada. E aqui ele foi encontrado diversas vezes e ele só vive em ambientes extremamente bem conservados. Então isso é um fator que mostra a relevância do local. Sim. E essa pesquisa serviu de base para a estruturação do negócio. Mas fala assim, como assim pesquisa dos animais, da fauna e da flora estruturar negócio? Na flora, transformando o centro de biodiversidade nessa produção riquíssima que nós estamos aqui imersos. Na fauna, por exemplo, está nos habilitando para ser um dos principais polos de observação de pássaros do mundo. Existe um evento mundial que se chama Global Big Day, e por vários anos os próprios observadores se organizam e escolhem os locais em que eles vão. Os observadores vêm aqui e nós ficamos sempre em primeiro ou segundo lugar nas listas de observação. Esse é um dos exemplos de como é que uma pesquisa pode se transformar em negócios. É engraçado porque agora nós nos encaminhamos aqui nas nossas histórias para falar de futuro. É a minha pergunta para vocês, mas olha o quanto de futuro vocês já nos trouxeram, esse presente que é muito futuro. Mauro, começando por você, o que é que você está enxergando como principal desafio, também como oportunidade para um futuro a longo prazo sustentável na Votorantim? Perfeito, Renata. Vou começar pelas oportunidades e vou fazer o link aqui com o recém-aprovado mercado de carbono no Brasil, a Lei 15.042, que foi aprovada em dezembro de 24, e acho que ela apresenta um potencial gigantesco para o Brasil quando o assunto é floresta, quando o assunto é mercado voluntário de carbono. Então a legislação foi muito feliz em manter a convivência dos dois sistemas, o sistema regulado, que é importante para os setores, e o mercado voluntário. E por que eu digo que a legislação foi feliz nessa convivência? Porque a gente tem um potencial gigantesco no Brasil, como o Davi bem colocou, em restauração, em pagamentos por serviços ambientais, em conservação. A gente sabe que o problema de emissões no Brasil está muito ligado ao desmatamento. Então, você ter mecanismos que tragam segurança jurídica e incentivos para projetos como esses, do Legado das Águas, poder ser replicado, ser financiado, isso é muito poderoso. Então, acho que o grande desafio vai ser essa regulamentação da Lei 15.042 levar em consideração as peculiaridades e os biomas brasileiros. Com o seguinte balanço, a gente também não pode tropicalizar de tal forma o mercado de carbono, de forma que ele não integre com o mercado global. O Davi colocou bem,
o Brasil, como outros países, fizeram compromissos globais. E os mercados de carbono precisam ser um instrumento para você conseguir entregar esses compromissos que foram feitos no âmbito internacional. Então, eu só acredito no sucesso desses compromissos se a gente tiver um sucesso na integração dos mercados de carbono, mercado brasileiro, mercado europeu, por exemplo. Obrigada. Fernanda, sobre o Instituto. Bom, eu queria pegar o gancho do Mauro, né, que trouxe um panorama macro dessa temática, e eu vou lá para o micro. A gente tem um grande desafio dos riscos climáticos afetando, né, os espaços onde estão as nossas operações e onde estão as pessoas, nos municípios. Então, essa é uma agenda que a gente vai ter que enfrentar cada vez mais. Seja através de modelagens que ajudem a gestão pública a mitigarem, a se adaptarem aos efeitos, seja com soluções educativas, né, que passem por um modelo de pensar que seja regenerativo. Esse é um grande desafio. A gente vai ter que olhar para isso em profundidade e pensar uma lógica regenerativa vai fazer parte do nosso trabalho nos territórios cada vez mais. E aí, Davi, vamos olhar para o futuro. Por favor, coloque o que você achar mais interessante nesse momento. Olha, o mundo tem uma preocupação com transição energética. Essa é a grande preocupação do mundo e com produtos sustentáveis. Quando a gente olha para o conglomerado Votorantim, é incrível você ver a baixa pegada de carbono em praticamente tudo que a gente faz, em todas as empresas, esse cuidado ambiental e social. E a transição energética já está feita no Brasil. Porém, como o Mauro colocou, no Brasil o nosso problema é floresta. Quando pega no balanço mundial das emissões, infelizmente, o grande problema é que o desmatamento ainda avança no país, o legal e o ilegal. Né? O ilegal é um absurdo, tem que acabar. Né? E o legal tem que existir formas de fazer com que um proprietário possa ser remunerado pela floresta em pé, porque a conta que ele faz é isso. Bom, eu tenho o direito de desmatar um pedaço aqui do meu território. Qual é o problema? Bom, o problema é que desmatar você vai emitir esse carbono para a atmosfera. Mas qual é a opção? O que nós estamos fazendo aqui na Reservas Votorantim é criar opções. É isso que nós estamos trabalhando com o modelo de múltiplo uso da terra. E nós temos que trabalhar forte para gerar mecanismos para que a conservação, se a floresta em pé for mais vantajosa do que a floresta cortada, a resolução do problema está bem encaminhada. Sim. E a restauração pode ser feita de maneira inteligente, gerando também produtos e serviços. Por exemplo, fazendo agroflorestas, fazendo a integração lavoura-pecuária-floresta, que pense a fauna, a flora e as pessoas. Então tudo isso é possível e nós estamos desenvolvendo isso aqui na Reservas Votorantim. Muito obrigada, excelente. Vou trazer agora o papo para o nosso dia a dia. Fernanda, como é que a atuação social pode se adaptar às mudanças do nosso mundo, né, para gerar um impacto positivo, mas mais do que positivo, duradouro nas comunidades? Pensando na forma como o Instituto atua, acho que a gente tem uma atenção muito grande à tecnicidade, à qualidade das nossas soluções, isso a gente não abre mão, né? A gente estuda profundamente as questões, se associa a parceiros que sejam especialistas nas temáticas que a gente está enfrentando, então esse é um caminho. Um outro caminho, e aí pensando no micro, na menor unidade do sistema, é praticar uma escutativa e qualificada, né? O ideal, ele não é tão bom quanto o real. A gente precisa chegar no real, sujar a bota, botar o pé na terra, ir até a comunidade, ouvir quais são os desafios. Mesmo dentro de um mesmo negócio, nem sempre o desafio de uma localidade é o mesmo que da outra. Então, as soluções podem ser adaptadas. E esse é um terceiro elemento, né? Cada vez mais, dada a estratégia do negócio e como o clima vem mudando, como a sociedade vem mudando, temos inteligência artificial vindo por aí, a gente tem que ser cada vez mais adaptativo. Justamente. E aí eu fico pensando, Davi, a partir de tudo que vocês falaram, como é que então a gente fortalece essa consciência ecológica para enfrentar esses desafios ambientais? Porque isso está dado. Para nós sempre foi uma questão que é o seguinte, nós vamos fazer parte do território. Então nós vamos fazer parte do convívio social
desse território. Então nós precisamos entender onde estamos, como fazemos e tudo mais. E a gente sempre pensou quais são os riscos associados onde a gente está entrando e quais são as oportunidades ligadas ao que está acontecendo. E quando a gente amplia a questão do risco e da oportunidade, a gente tem que olhar nas questões sociais e ambientais. Hoje está mais fácil entender isso porque, principalmente relacionado às mudanças climáticas, todos nós já estamos sentindo elas na pele, né? Chove demais, seca demais, de vez em quando uma estrada cai, né? Porque acontece alguma dessas coisas. Então, não é mais uma teoria que os cientistas estavam alertando, não. Está nos nossos calcanhares, literalmente. Hoje está mais fácil para a maioria das empresas perceberem porque o risco se materializou, infelizmente. Mas nós já vemos trabalhando nisso há muito tempo. Então, essa visão de risco ampliada, incluindo as questões sociais e ambientais, nos possibilitou criar as oportunidades. A Reservas Votorantim foi derivado disso. Olha, eu achei que passou muito rápido, porque quando um bate-papo é extremamente rico, é inspirador, então quero agradecer primeiro a presença do Mauro, a Fernanda, ao Davi. Vocês trazem dados importantes para o Brasil e queria deixar esse espaço final para que vocês, enfim, se colocassem, deixassem uma mensagem. Bom, Renata, primeiro, obrigado por esse bate-papo, foi super construtivo, educativo. E eu queria deixar aqui como mensagem final, um pouco que eu falei logo no início da minha fala. O benefício da Votorantim estar empreendendo há mais de 100 anos e ter uma visão de longuíssimo prazo é que a gente acredita, a gente tem convicção que só tem um jeito de empreender, só tem um jeito de fazer negócio. E é o jeito certo. Para você fazer negócio do jeito certo, você precisa ter dentro da sua estratégia sustentabilidade, responsabilidade social, responsabilidade ambiental e pensar nos impactos que a sua atividade vai ter daqui 20, 30, 40, 50 anos. Obrigado. Eu que agradeço. Fernanda. Obrigada, Renata. Obrigada, Mauro, Davi. Obrigada por nos receber aqui na sua casa, que é tão bonita. É um prazer ter participado dessa conversa. Eu desejo que ela seja uma primeira conversa de tantas outras que a gente precisa ter num ano tão importante de reflexões, onde a questão climática e a questão social estão cada vez mais integradas aos negócios. Então, foi um prazer enorme estar aqui, uma manhã super gostosa. Obrigada. O prazer foi nosso. Obrigada. Davi. Bom, Renata, obrigado por vocês estarem aqui no Legado das Águas. Foi uma honra recebê-los. Vocês viram que uma palavra que apareceu muito nas nossas conversas foi parceria. E eu queria convidar possíveis parceiros para pensar nessa ideia do múltiplo uso da terra. E queremos levar essa técnica que nós estamos desenvolvendo aqui na Reservas Votorantim para o Brasil, né? Podemos contribuir muito com as empresas, com governos, com a sociedade em geral, nessa meta dos 12 milhões de hectares. Em 1500, a Mata Atlântica era como é o legado das águas hoje. Então, esta conservação que nós temos aqui demonstra todo o potencial da floresta para o futuro. E aqui nós temos esse pedacinho mais bem conservado do país e que convida todos nós a essa reflexão de que é possível, sim, produzir e conservar ao mesmo tempo. Então, muito obrigado a todos. Visite-nos, conheçam a gente lá no legadodasaguas.com.br e vai ser um prazer receber todos aqui. Nós que agradecemos, Davi. Realmente, eu posso atestar que o Legado das Águas é um espaço extraordinário. Quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Nos aguarde no próximo episódio, porque esse foi só o primeiro. Até a próxima.